Já parou pra pensar por que a gente passa tanto tempo grudado na tela do celular? Eu percebi que eu estava utilizando muito o celular quando eu comecei a pegar ele sem ter uma clareza do que eu ia fazer utilizando ele. Muito parecido quando a gente vai na cozinha, abre a geladeira e não sabe o que estava procurando, não sabe por que a gente abriu a geladeira. Então, se você sente que você está utilizando demais o celular, tem um caminho pra gente resolver isso. Mas o primeiro passo de todos é a gente entender qual é o grande problema no uso excessivo do celular. E na minha visão, depois de atender tanta gente, eu acho que o grande problema do celular é que ele ocupa um tempo que a gente acha que a gente não tem. Deixa eu explicar melhor isso. Se a gente parar pra pensar, é difícil achar alguém que diga que tem tempo suficiente na semana pra fazer as coisas que queria fazer. O mais comum é a pessoa falar assim, nossa, eu queria ter 48 horas no dia pra eu fazer tudo o que eu quero. Mas a verdade é que, sem perceber, a gente utiliza boa parte do tempo que a gente acha que não tem, utilizando uma tela assim. A média mínima de uso do celular por um brasileiro é de 4 horas por dia. Ou seja, se você dorme 8 horas todo dia, quer dizer que sobram 16 horas pra você fazer tudo o que você quer. E dessas 16, 4 vão embora utilizando o celular. E isso, obviamente, tem uma consequência, porque a gente acha que não tem tempo, não consegue fazer aquilo que a gente queria fazer, fica frustrado, se compara com outras pessoas que parecem que têm mais tempo que a gente. Isso pode fazer a gente desanimar, pode fazer a gente não achar mais interessante a nossa vida, e aí isso pode levar até o desenvolvimento de uma depressão. Então, o uso excessivo do celular está ligado diretamente à forma como a gente se enxerga e à forma como a gente vê o progresso na nossa vida. E se a gente não toma alguma ação, não tenta reduzir isso, não tenta utilizar o celular de uma forma mais inteligente, consequentemente a gente vai ficando mais infeliz. E isso não acontece por má vontade nossa. Isso acontece porque o celular e os aplicativos que tem nele são desenvolvidos para manter a gente o máximo possível utilizando esses aplicativos. Se você pegar o Instagram, por exemplo, você não paga para poder utilizar ele. Isso significa que se você não paga por aquilo, você é o produto. Então o Instagram ganha mais dinheiro quando você está mais na rede social e tem mais chances de clicar em algum anúncio. E esse é o modelo de negócio deles. O grande problema é que pouco importa a tua saúde mental para uma plataforma assim. O que importa realmente é que você mantenha aquele fluxo e mantenha a receita deles por meio dos anúncios. Então aqui que entra o ponto mais importante desse vídeo. A gente precisa arranjar alguma forma de diminuir o uso do celular. Não estou dizendo que você precisa parar, mas você tem que usar ele de forma mais consciente. E isso vai abrir espaço na tua vida para você aproveitar a tua vida de forma melhor. E eu resolvi criar esse vídeo porque não é tão fácil assim. Quando a gente vê, a gente já está usando o celular novamente, já está perdendo tempo ali vendo aqueles vídeos curtos de stand-up na rede social. E é por isso que eu criei alguns passos práticos para você refletir e aplicar algumas mudanças aí na sua vida. E com certeza, se você aplicar isso, você vai ver uma redução de uso aí do celular na tua vida. O primeiro ponto importante para a gente reduzir o uso do celular é a gente entender o que a gente realmente quer da nossa vida. Eu sei que parece uma pergunta meio abstrata, mas a verdade é que se a gente não tem clareza daquilo que a gente quer fazer, obviamente o celular vai ser o destino da nossa atenção. É muito parecido com o efeito da geladeira que eu te falei. Quando a gente abre a geladeira e depois se pergunta, o que eu estava procurando aqui, obviamente não tinha uma clareza do que a gente tinha que fazer naquele momento. E o mesmo ocorre com o telefone. Se a gente quer reduzir o uso do telefone, a gente precisa ocupar o nosso dia com coisas que a gente conscientemente definiu que vai fazer. E tudo isso começa pelo passo de entender o que a gente realmente quer fazer. No meu caso, por exemplo, eu tenho focado bastante no estudo da acupuntura, porque eu tenho feito um curso desde o ano passado de acupuntura e agora em 2025 eu quero aprender mais sobre isso, aprofundar mais sobre isso. E outro ponto importante para 2025, eu quero aumentar a minha leitura de livros que podem ser úteis para mim e consequentemente úteis para você, porque eu trago resenhas desses tipos de livros aqui no meu canal. Então, se você não está inscrito, vale a pena se inscrever para acompanhar. Mas enfim, eu identifiquei 2 pontos aí que eu venho trabalhando para melhorar durante esse ano. Esse, obviamente, não são os únicos pontos, mas são 2 aí para ter como exemplo. E aí, na sua vida, você precisa fazer essas perguntas. O que é importante para mim? O que eu quero evoluir esse ano? O que eu quero evoluir nos próximos 3 meses? O que eu realmente quero fazer? Enfim, pega uma folha de papel aí, escreve esse tipo de pergunta e responda. Ou seja, identifica aquilo que te move, identifica aquilo que você sente que se você fizer, você vai ter essa sensação de progresso. E tendo essa clareza, você vai começar a encaixar aí na tua semana momentos em que você vai focar em executar essas ações sem o celular ali do lado. Eu já te adianto que fazer alguma tarefa assim não vai ser a coisa mais gostosa do mundo. Não vai ser melhor do que utilizar o celular e ficar matando o tempo. Mas com o tempo, você vai aumentando o seu gosto por aquilo. É muito parecido com tomar chá sem açúcar. No começo parece muito estranho, mas depois você não consegue voltar a beber com açúcar. E aí você também começa a apreciar esse gosto diferente que você sente, porque o açúcar não está atrapalhando. Então você vai separar aí na sua semana alguns momentos em que você vai focar em executar essas ações progresso, ou seja, essas ações que de alguma forma estão ligadas a você progredir naquilo que você tanto deseja. A gravação desse vídeo aqui, por exemplo, é uma ação progresso dessa, porque eu disse que toda semana eu vou soltar um vídeo aqui no YouTube. Então hoje eu estou gravando esse vídeo aqui porque amanhã, sem falta, esse vídeo vai estar no ar. Então essa é uma ação progresso, entende? E com certeza ter
esse plano, ter essa clareza daquilo que eu quero, reduz a minha necessidade de estar sempre grudado no celular, porque eu sei que eu tenho um objetivo, eu sei que eu tenho alguns passos que eu preciso executar. Segundo ponto importante, pratique atividade física. Normalmente a gente utiliza bastante o celular quando a gente chega em casa, cansado, aí senta no sofá, não tem clareza do que vai fazer, não tem clareza do que vai comer, e aí passa lá 2 horas ali no telefone vendo vídeo inútil. Claro que tem uma galera que mata tempo lá na academia também, mas o fato é que se você está praticando uma atividade física, você tem muito mais chance de você não estar grudado no telefone, porque você vai estar interagindo com outras pessoas, porque você vai estar focado em executar algum exercício e porque você também vai estar tendo as liberações hormonais que o exercício gera. Então a prática do exercício, além de ser boa para o nosso corpo, também auxilia a gente no nosso humor, porque a gente vai se sentir mais leve, a gente vai reduzir o nível de cortisol no nosso corpo, que vai reduzir também o estresse, e isso facilita a gente se sentir mais feliz, a gente se sentir mais calmo também. E quando a gente tem essa calma, menos necessidade a gente tem de ficar utilizando o celular a todo momento. Então eu, por exemplo, faço escalada há um bom tempo. Eu sinto que quando eu estou estressado, quando eu estou muito agoniado, em vez de ficar simplesmente utilizando o telefone ali para ver algum vídeo, eu vou para a escalada e lá todo aquele meu estresse fica grudado nas paredes, porque eu foco mais em executar os exercícios que eu preciso executar, eu foco em completar aquela área ali que eu estava tentando escalar, e isso obviamente ajuda bastante a estabilizar o meu humor. E também foi um tempo que eu fiquei fora da tela, porque não tem como escalar segurando o celular. Outra prática que eu tenho feito é o ciclismo. Então quando eu estou pedalando, eu não estou preocupado em utilizar o telefone, eu estou preocupado com o tempo que eu vou ter, com a rota que eu vou seguir, se eu estou conseguindo pedalar legal ou não. Então é um tempo muito bom ali da minha semana que me ajuda a me sentir melhor também e que é o momento que eu não estou grudado no celular. O terceiro ponto importante é que você tem que ter um tempo aí na tua semana, talvez 1 hora no seu dia, para não fazer absolutamente nada, ou até mesmo para utilizar as redes sociais mesmo. A lógica aqui é que agora você está utilizando o seu tempo para ver vídeo de gatinho ou aqueles outros vídeos de stand-up em um momento específico. E quando termina esse momento, você vai fazer aquilo que você já definiu como prioridade na sua vida, ou vai fazer algum exercício, vai fazer alguma atividade que seja útil para você. Então aqui, em vez de você utilizar uma rede social a qualquer momento, você está utilizando em momentos bem específicos, ou seja, não é o uso da rede social para tampar qualquer buraco de tempo livre que você tem, é o uso da rede social naquele momento específico. Isso faz toda a diferença. No meu caso, todo dia eu tenho um espaço de tempo só para utilizar isso. Então, normalmente de noite, ali umas 8 da noite, eu vou ver algum filme ruim, ou vou jogar alguma coisa, ou vou dar alguma olhada na rede social. Mas são nesses momentos específicos. E o quarto e último ponto importante é ser constante nisso que eu estou falando aqui. Não adianta nada você definir as tuas metas, aqueles pontos importantes da tua vida, se você só anotou e guardou dentro da gaveta. Ou então se você foi fazer algum exercício e foi só na primeira semana e depois você parou. Os grandes efeitos na nossa vida dependem da gente ter uma constância. Se a gente simplesmente começa e para, a gente não vai ver os resultados disso de forma nenhuma. Então, em vez de focar em ter planos super complicados, foque em ser simples. Defina uma meta só. Uma coisa só que você está trabalhando para você poder evoluir. Se você não tem costume de praticar um esporte, que seja uma caminhada que você faz todo dia, já faz muita diferença. Enfim, comece pelo básico e depois que você estiver bem desenvolvido nesse básico, aí você pode avançar para outras ideias. Enfim, tudo que eu falei aqui são estratégias que eu mesmo utilizo para tornar a minha vida mais interessante e, consequentemente, eu não ter que ficar utilizando o telefone a todo momento. E eu espero de coração que essas dicas ajudem você a refletir um pouco mais sobre a tua rotina, refletir um pouco mais sobre aquilo que você quer da tua vida e, consequentemente, não ser vítima das redes sociais, simplesmente gastando aquele tempo que você acha que não tem. Desejo tudo de bom para você e se você quiser entender mais sobre a tua mente, sobre como funcionam os teus pensamentos e como ter uma vida mais leve, tem um link aqui na descrição que pode te ajudar. E a gente se vê em outros vídeos aqui do canal. Até mais!